Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa periódica. Mas antes da gente começar o programa, você sabe qual foi o resultado do jogo do Brasil ontem? Não, porque nos últimos 20 minutos a luz do meu bairro simplesmente acabou. E até agora ninguém sabe qual foi o resultado. Isso me fez pensar em como a energia elétrica é super importante na nossa vida hoje em dia. Ainda bem que os cientistas gastam muito tempo pensando em como gerar novas fontes de energia elétrica. E para a gente chegar no núcleo dessa questão, a gente convidou aqui no programa o químico e supervisor de Angra 1, o Ivan Azevedo. Chega mais, Ivan! E aí, ganhamos ou perdemos? Ganhamos, lógico. Maravilha, graças a Deus. Vem cá, Ivan, qual é a sua ligação com a energia nuclear? Eu trabalho na usina de Angra 1 e sou supervisor de química dessa usina. Trabalho com um grupo de aproximadamente 20 pessoas, monitorando os sistemas da usina, garantindo que a operação dela ocorra de maneira segura, enfim. Então, eu reparei que essa sua blusa aí já é um chemistry fan, né? Que é química... É diversão, é divertido, vale a pena, vale a pena. Você gosta, né? Eu gosto. Diz uma coisa, com essa demanda por energia crescendo no Brasil, você acha que a energia nuclear e a diversificação de fontes de energia é o caminho certo para a gente evitar futuros apagões? Eu creio que sim, pelo simples motivo de você não ficar na mão de uma única forma de energia, né? A energia nuclear hoje ela está sendo rediscutida no mundo todo. Países que anteriormente interromperam, né, suas usinas, né, pararam com a geração termonuclear, estão voltando a construir novas usinas. A China, por exemplo, atualmente tem aproximadamente 15 usinas em construção, mais um número de tantas outras lá que estão planejando ainda. O Brasil mesmo tem um projeto de mais 4 usinas, sendo que 2 delas no Nordeste. Mas vem cá, Ivan, de onde vem o combustível da energia nuclear? O combustível é um minério de urânio e ele é encontrado no Brasil hoje, principalmente em Caetité, no interior da Bahia. O Brasil hoje, com apenas 1/3 da sua superfície prospectada, é tido como o 6º produtor mundial. Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear? Primeiro que a instalação industrial ela não precisa de grandes áreas, né? Você imagina uma hidrelétrica, a área que você tem que desmatar ou que você tem que utilizar para produzir os lagos, para produzir, enfim, toda a instalação industrial. A usina nuclear não, ela exige muito pouco espaço. Ela é econômica nesse aspecto? Nesse aspecto, sim. É uma tecnologia que não gera gases de efeito estufa, ela não tem emissões poluentes, né, emissões atmosféricas, enfim. A desvantagem principal, o que pode se chamar de desvantagem, é a presença da radiação, a presença inevitável da radiação, né? Você usa o calor de uma reação nuclear para aquecer uma água para gerar o vapor e rodar uma turbina e o gerador elétrico, consequentemente. E a questão, obviamente, a mais conhecida de todas é a questão do rejeito radioativo, né? Que é até hoje discutido e até hoje não se tem uma tecnologia que possa utilizar esse material ou reaproveitá-lo de alguma forma. Ivan, me diz uma coisa, quais são os procedimentos de segurança numa usina? Porque você estava falando em off, uma visita que você fez numa usina na Rússia, e nossa, tinha um equipamento extremamente... Como é que é em Angra 1 e Angra 2? Como eu falei, nosso corpo é um laboratório, né? Tem elementos químicos para todo lado e tem elementos radioativos também. Nosso corpo tem um nível de radiação natural. Então, antes de você entrar na usina, você tem que medir isso. Quanto você tem de radiação natural? Se você nunca entrou na usina, vai medir, vai fazer um treinamento para saber o que é, como funcionam as coisas, como se comportar lá dentro e tudo mais. Vai fazer um exame médico, tem uma série de procedimentos aí para você acessar a usina. Você usa, o tempo todo que você está lá dentro, você usa dosímetros como esses aqui. Por que a gente mede isso, né? E por que a gente até usa e até tem esses cuidados? A ideia é que você não se contamine, que você não traga esses materiais para fora. Ou seja, que você não venha uma sujeira, uma coisa, um líquido que você possa, por acaso, encostar que tenha materiais radioativos. Então você tem que garantir que você está o tempo todo longe desses materiais. E uma regra básica que todo mundo usa é quanto menos tempo
quanto maior a blindagem e quanto maior a distância, mais protegido você está. Mas, Ivan, entrando aqui na questão do famoso reator nuclear, sim, como é que ele funciona e por que tanta atenção ao seu funcionamento? O reator nuclear, uma usina nuclear, ela gera energia elétrica. Como é que ela gera energia elétrica? O núcleo, onde estão os elementos combustíveis, eles geram calor, né, energia, que vai aquecer uma água que os envolve. E essa água está a 157 quilos de pressão com 306, 300 e poucos graus Celsius de temperatura. Para mantê-la líquida tem que ser uma pressão muito alta nessa temperatura, né? Ao passar pelos geradores de vapor, os geradores de vapor são grandes trocadores de calor. É a interface que vai transmitir esse calor do primário para o secundário, que vai aquecer a água, que vai gerar o vapor, que vai rodar a turbina. Esse vapor condensa por um terceiro circuito, que é a água do mar, que passa no condensador, que volta novamente para o gerador de vapor. E a precaução, o cuidado, né? Por que tem todo esse cuidado? É porque a gente está lidando com um material potencialmente perigoso, né? A reação em cadeia, né? Ela é controlada por sistemas especiais que fazem parte, não só o vaso do reator, né? Você tem outros sistemas. Essa água, por exemplo, no circuito primário, por exemplo, essa água que passa pelo núcleo do reator, é uma água que contém ácido bórico. O átomo de boro, ele é um absorvedor de nêutrons. Então, ele atenua, né? Ele modera, como a gente diz, a reação nuclear. Porque o átomo de urânio ele só fissiona quando ele encontra com um nêutron numa determinada faixa de energia. Caramba. Então, esse nêutron vai provocar essa fragmentação. E isso tudo tem que ser controlado. Você tem que medir essa concentração de boro todo dia, daí a química. Você tem essa água radioativa do circuito primário, que está passando pelas tubulações, por todos aqueles sistemas. Você tem que medir a atividade, porque você tem uma liga de metal envolvendo a pastilha do combustível. Então você tem que garantir que ela esteja operando íntegra. Daí você mede o nível de radioatividade na água. Nossa, né? Bem complexo. Então né? tem uma série de procedimentos, né, diretos ou indiretos, que garantem que a operação está sendo feita de modo seguro. Ivan, a gente ouve muito falar do lixo radioativo, né? Então, assim, explica pra gente o que é esse lixo e que tratamento é dado a ele. O rejeito radioativo nada mais é do que material que é produzido pela operação da usina, né? O que é consequência da operação da usina. Ou seja, você tem elementos combustíveis que são removidos do núcleo a cada parada de recarregamento, e esse material é altamente radioativo. E ele fica armazenado numa piscina. Na piscina você mantém os elementos combustíveis usados sempre refrigerados a uma determinada temperatura. E, bom, enfim, os que estão lá são os de alta atividade. E existem materiais que você usa, por exemplo, dentro da área restrita, ferramentas, roupas, equipamentos, às vezes coisas diversas, que você não tem mais utilidade aquilo não vai servir mais para o processo. Então, são armazenados num depósito fora das usinas, né, que também é submetido a uma inspeção regular, ele é monitorado constantemente. Então, os de alta atividade ficam dentro da usina. E os de média e baixa atividade são guardados no depósito. Mas aí você me leva a uma outra pergunta, Ivan. Se esse de alta atividade é guardado dentro da usina, isso quer dizer que a usina um dia pode parar de funcionar? Uhum. Sim, todas as usinas são projetadas para ter um ciclo de vida útil. Em média, 40 anos. Hoje já se fala em 60 anos de vida útil de algumas usinas. Quando ela para de funcionar, começa um outro processo, que a gente chama de descomissionamento da usina. Ou seja, você vai desativar todos os outros sistemas, exceto os sistemas de segurança. Bacana, Ivan. E para você que está nos assistindo, não perca mais uma dica especialíssima. Hoje, na sessão Ebulição. A voz era sua principal aliada. Toda a sua energia era usada para ajudar as pessoas. Baseado numa história quase real, vamos conhecer agora Radioatividade.
uma emissora cheia de energia. E olha, mais uma vez, muito obrigado. E eu tenho certeza que com essas colocações que você fez, eu me sinto muito mais seguro, sabia, em relação à energia nuclear. E você, eu espero no nosso próximo Conversa Periódica. Até já!